Olá, alunos do primeiro ano. Até agora, nós aprendemos os modelos atômicos, descobrimos até que os átomos emitem luz, não é mesmo? E uma das últimas descobertas que nós descobrimos com o modelo atômico de Bohr é que o átomo tem 7 camadas. E nós vimos o nome dessas camadas, camada K, L e assim por diante. Agora vocês vão descobrir que em cada camada comporta uma quantidade fixa de elétrons, tá? Os elétrons são os que giram nas camadas. Lembrando que no núcleo tem prótons e nêutrons. Agora nós vamos daqui para frente, vamos falar só de elétrons. Lembra que no núcleo só se mexe no núcleo para virar bomba nuclear. Então, nós não vamos mexer no núcleo, tá? Daqui para frente a gente só mexe com elétrons. E cada camada comporta um número de elétrons. Por exemplo, a camada K só suporta 2 elétrons. Se eu tentar pôr 3 elétrons lá dentro, não vai adiantar. A camada L suporta 8. E assim por diante, conforme vocês veem na tabela. Agora, nós vamos fazer uma distribuição em camadas. Como funciona? Por exemplo, o oxigênio tem 8 elétrons. Como que fica então? Ele vai ter 2 na camada K. A L suporta até 8. Mas se eu pôr 8, 2 mais 8 ficaria com 10, mas ele não tem 10. Então, ele tem 2 e 6 na camada L. Por quê? 2 mais 6 vai dar 8. Agora, o silício, olha. O silício tem 14 elétrons. Então, eu vou pôr 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L. 2 mais 8 deu 10. Mais 4 na camada M, 14, que deu o valor aqui. Viu? Assim, ocorre uma distribuição em camadas. Mas tem apenas uma regrinha. Por exemplo, o cálcio. Eu distribuo 2 mais 8, deu 10. Então, já que a camada M suporta 18, eu posso pôr 10? Não. Aí tem uma regrinha. A última camada não pode ter mais de 8. Quando isso acontecer, devemos colocar na mesma camada 8 ou 18 elétrons. E o restante vai para a camada seguinte, que foi o que aconteceu aqui. Então, vai ser 2, 8, repito o 8 e 2 na restante. Na camada M, ou ele comporta até 8 ou 18, certo? Mais para frente vocês vão entender o porquê desse 8, mas é assim que é a regra. Agora, dentro das camadas, ai gente, é desse jeito o átomo mesmo. Dentro da camada K, olha que é essa primeira, a gente tem a camada e dentro da camada existe uma subcamada ou um subnível, que é o S. Na camada 2, que é a camada L, nós temos 2 subníveis, o S e o P. E assim por diante. Olha só para vocês entenderem. Assim como cada camada tem uma quantidade de elétrons, o subnível também. Olha só, a gente tem 4 subníveis, o S, o P, o D e o F. O S suporta 2, o P suporta 6, o D suporta 10 e o F suporta 14. Então, vamos voltar ali para entender. A camada K não é 2? Então, dentro da camada K, eu vou ter o subnível 2. A camada L não é 8? Isso. Então, quer dizer que dentro da L, eu tenho o S e o P. Por quê? 2 mais 6, 8. A camada M não cabe 18? Então, dentro da camada M, eu tenho o subnível S, P e D. Por quê? Porque 2 mais 6 mais 10 vai dar 18. Então, são tudo continhas matemáticas.
E agora, existe uma distribuição eletrônica em subníveis, que vai gerar um código, e depois esse código vai ajudar a levar vocês lá na tabela periódica. Vocês acreditam? Vamos ver como funciona. O número 1 do código significa o nível ou camada. O número 1 significa a camada K. O número 2 significa a camada L, e assim por diante. O S é o subnível. E o expoente número 2 é a quantidade de elétrons que tem nesse subnível. Vamos ver como isso acontece? O Linus Pauling criou um diagrama, é um diagrama que está na apostila de vocês, e ele descobriu uma ordem crescente que os elétrons vão se encaixando nesses subníveis em ordem de energia. Então, o primeiro é o que tem menor energia e o último é o que tem maior energia. A energia ela é crescente, olha, ela vai crescendo. Dona Verônica, mas que coisa estranha. Meninos, mas na hora de fazer o exercício vai ficar fácil. Ah, Dona Verônica, você tá de brincadeira. Tô não. Vai ser facinho assim, olha. Como que vai fazer? O exercício vai dar o número de elétrons para vocês. Por exemplo, elétron número 11. Aí, vocês vai pegar essa sequência, vai somando os expoentes até dar 11, viu? Então, vocês vão copiar nessa sequência, ó. Vamos somar, ó. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mas lá, queria que desse 11, não é? Então, eu vou copiar até 3S2. Só que em vez de pôr 2, eu vou pôr 1. Por quê? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Então, eu vou copiar até aqui, só que no lugar do 2 eu vou pôr 1. Então, eu posso diminuir. Dona Verônica, eu posso pular? Eu posso pôr o 3D10 já de uma vez e pôr 4P1 para dar 11? Não, 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 não. Tem que copiar do começo, seguindo a sequência, somando os expoentes até dar o valor do exercício. Olha lá, agora tem que dar 20. Fui copiando na ordem, somando os expoentes até dar o 20. Vamos ver. 2 mais 2, 4 mais 6, 10. 12, 18, 20. Ó, copiei na ordem e deu o 20. Dona Verônica, mas para que vai servir isso? Isso aqui vai servir porque vai criar o último número, o último código, vai criar um código energético para a gente encontrar o elemento na tabela periódica. Tá bom? Então, essa distribuição é distribuição em crescente de energia, em subnível. E o outro, que faz 2, 8 e 18, é a distribuição em camada. Então, vocês aprenderam duas distribuições. Ok? E aqui tem a distribuição. Eu queria ensinar uma outra coisinha para vocês. A distribuição ela é em ordem crescente de energia, tá? Mas, então quer dizer que esse último é o subnível mais energético. Mas dá uma olhada aqui. Esse número 4 é a última camada. Por quê? O 1 equivale a K, o 2 equivale a L, o 3 equivale a M e o 4 equivale a N. Então, esse é o mais energético, só que o 4 é a última camada. Vamos supor que no exercício pergunte assim: quantos elétrons tem na última camada? A última camada é 2 elétrons. E se perguntasse assim, quantos elétrons tem no subnível mais energético? Aí vocês vão responder, 6. Ok? Agora, eu vou passar para vocês as atividades. Olha, atividade número 1. Vocês vão pegar o 74, vai distribuir ele em camada. Camada K, cabe 2. Camada L, cabe 8. Vocês vão somando até dar o 74.
Agora, o de baixo, vocês vão fazer a distribuição em subníveis. 1S2, 2S2, vocês vão somando os expoentes até dar o 74, tá bom? E depois eu vou fazer a correção com vocês. A número 2, facinha. Pega o 22, distribui, seguindo aquela sequência, e depois assinala a resposta correta. A número 56, a mesma coisa. Faz a distribuição, e depois assinala a resposta correta. Ok? Tentem fazer, que depois eu vou passar o gabarito para vocês. E qualquer dúvida, só me chamar. Quem quiser pode chamar no privado, estou à disposição. Depois eu já passo o gabarito. Abraços, boa aula!